Cheiro de suor persistente na virilha, embaixo das mamas, nas auréolas, nas axilas. É muito incômodo. E tem gente que fala, doutor, mesmo eu tomando banho direitinho, 3 banhos por dia, eu tenho um cheiro muito forte na região da virilha, na região dos peitos. Isso me incomoda demais na região da axila. O que é que pode ser isso? Como eu posso tratar? O nome disso, gente, é bromidrose. Bromidrose é uma colonização bacteriana específica nessas regiões e elas utilizam substâncias produzidas pelas glândulas específicas dessas regiões, que são glândulas que a gente chama apócrinas. E quando elas vão metabolizando as substâncias produzidas por essas glândulas, que são ricas em proteínas, lipídios, quando há essa metabolização, há a liberação de compostos sulfurados voláteis, que são compostos que, quando chegam no nosso nervo olfatório, sensibilizam o nosso nervo olfatório e fazem a gente perceber esse mau odor. Aí ficam perguntando, o que é que causa isso, doutor? Existem algumas causas, certo? Má higiene é uma das causas, mas essa não é a única causa. Por isso que tem gente que fala, tomo banho direitinho, mas ainda assim eu sinto mau cheiro. Má higiene não é a única causa, mas é uma das. Então, quando você não higieniza adequadamente, você não remove a camada de bactérias, de lipídios, certo? De gordura queratina, que podem servir de colonização e de metabólitos para essas bactérias metabolizarem e liberarem mau odor. Mas, assim como a falta de higiene, o excesso de higiene também faz o quê? Você remove camadas protetoras da pele, que são queratina, lipídios, e isso também faz com que haja uma hiperativação das glândulas apócrinas, porque eles percebem que a pele está desprotegida e vão querer liberar mais sebo para proteger a pele. Então você há um excesso, uma ativação de glândulas e também um desequilíbrio da sua pele, maior favorecimento de irritações, fissuras, coceiras, tá certo? Então, assim como a falta, o excesso também não deve ser bom, tá? Além disso, obesidade. Por que é obesidade? Obesidade, quando você tem maior volume corporal, né, maior quantidade de gordura, você também tem mais dobras. E essas dobras corporais vão favorecer o acúmulo de umidade, né, que é o suor, e a colonização bacteriana. E aí isso vai favorecer o mau odor. Por isso que a obesidade também é um fator de risco. Além da obesidade, o uso de tecidos sintéticos. Por que o uso de tecidos sintéticos? Tecidos sintéticos, eles, digamos, não liberam a umidade ou não absorvem a umidade. Não absorvem a umidade, eles retêm a umidade. Quando retém a umidade, o que é que vai acontecer? Bactérias gostam de meio quente e úmido. Então você está utilizando um tecido sintético que vai reter umidade e vai deixar o ambiente mais quente. E isso vai favorecer a proliferação bacteriana, a colonização bacteriana, que vão começar a se alimentar dos metabólitos liberados pelas glândulas apócrinas. Então, tecidos sintéticos também são um fator de risco. Excesso de pelos. O excesso de pelo, da mesma forma, vai reter umidade, certo? Assim como favorecer a colonização bacteriana, porque retém umidade, aumenta a temperatura e tudo isso vai favorecer o crescimento e proliferação bacteriana, que vão metabolizar os lipídios, proteínas produzidas pelas glândulas apócrinas e liberar o mau odor. Existem também, gente, outros comportamentos que podem fazer com que seu corpo libere mau odor. Então, o excesso de consumo de alimentos, como, por exemplo, alho, cebola, álcool, brócolis, pode favorecer com que seu corpo exale mais odores. Nicotina do cigarro, certo? Pode favorecer. Mas isso não seria considerada bromidrose, tá? A bromidrose tem um odor específico em região de dobras, né? Embaixo de peito, auréola, axilas e virilha, tá? Em outras partes do corpo, há o predomínio de glândulas que a gente chama écrinas. Essas glândulas são as que saem mais água e eletrólitos. Então, não teria tanta liberação de lipídios, proteínas, né? Que favoreceriam o consumo de bactérias, que existem algumas bactérias específicas que se alimentam de gorduras, proteínas e lipídios produzidos pelas glândulas apócrinas, tá? Pois bem, gente, dito tudo isso, o que é que vai ser feito para tratar esse excesso de mau odor dessa região, ainda que você tenha uma higiene adequada? Existem sabonetes que têm antissépticos. Quais são esses antissépticos? Clorexidina e triclosan.
Esses antissépticos têm ações específicas contra as bactérias que colonizam a região e que são responsáveis pela metabolização das substâncias das glândulas e o mau odor. Então, por exemplo, vou falar algumas marcas aqui, Suapex e Suapele. São sabonetes que têm clorexidina e triclosan na composição, e aí vão reduzir a população dessas bactérias que vão consumir os metabólitos, e assim você reduz a liberação de mau odor. Além disso, você pode utilizar antitranspirantes que tenham alumínio na composição, né? Que tenham alumínio na composição, na concentração ali mais ou menos de 20%. E aí, isso faz com que haja menos liberação de suor. Se tem menos liberação de suor na região, vai ter menos ambiente quente e úmido, que é propício para a proliferação bacteriana. Existem também tratamentos à base de antimicrobianos. Então, por exemplo, para a pele, você pode utilizar clindamicina, eritromicina, que são antimicrobianos que podem ser específicos para essas bactérias que colonizam a região e são responsáveis pela liberação de compostos sulfurados voláteis, tá? Existem outras situações, gente, que também devem ser diferenciadas. Existem situações que as pessoas acham que estão com mau odor, mas não estão. É uma percepção somente delas, tá? E aí isso aí pode ter fatores psicogênicos, inclusive relacionados à fobia social, que deve ser diferenciado. Então, basicamente, para você tratar a bromidrose, você precisa higienizar a região com sabonetes antissépticos, né? Reduzir a transpiração. Em alguns casos, você pode utilizar antimicrobianos e mudar comportamentos. Quais são os comportamentos que eu falei? Não usar tecidos sintéticos, preferir tecidos naturais, como, por exemplo, o algodão, né? Então, cueca de algodão, calcinha de algodão, né? Shorts, roupas que sejam de algodão. Ou em situações que você precisa utilizar outros tecidos, por exemplo, vai para academia, tem tecidos específicos para as pessoas que vão transpirar. Então, são tecidos que absorvem ou permitem a transpiração. Então, observem isso. E no dia a dia, tecidos naturais como algodão, tá? Depilar. Então, se você não precisa deixar tudo raspado, tudo liso, certo? Você pode aparar os pelos, deixar menos pelos. Isso também pode favorecer menor retenção de umidade e menor proliferação bacteriana. A higienização deve ser adequada, obviamente, higienizar com sabonetes antissépticos bem a região. Normalmente as pessoas podem lavar sem tanta atenção. Então o que é que eu recomendo? Você pode se agachar para expandir todas as suas dobrinhas e você lavar com atenção, com cuidado, em movimentos circulares. Não precisa esfregar para tirar camadas de pele, nem utilizar buchas, nem substâncias que venham a lesionar sua pele, tá? Basta passar o sabonete antisséptico em movimentos circulares e depois enxaguar abundantemente e secar abundantemente após o banho, tá? Além disso, a gente tem que hidratar. Não adianta só higienizar sem hidratar, porque a hidratação favorece o restabelecimento e equilíbrio da pele, reduz a atividade de glândulas sebáceas, reduz uma transpiração excessiva, porque a pele está, digamos, equilibrada. E a hidratação, para essas áreas, você pode preferir substâncias, por exemplo, que tenham ácido hialurônico. Ácido hialurônico pode ser uma boa substância para hidratar a região de dobras como virilha, axila e a região dos peitos, tá? Então, gente, essas são as principais dicas para quem tem bromidrose, para quem tem esse mau odor provocado por essa proliferação bacteriana associada à atividade de glândulas, né, gorduras, e também retenção de umidade. Se você gostou dessa dica, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que merece saber sobre isso, e até o próximo vídeo, né? Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, tá?